Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria continuar essa nossa conversa aqui com vocês e queria falar algo relacionado à parte de alimentação e fazendo um eco, né, com o que a gente conversou na vez passada e relacionado às questões de sentido, o que que me convidou para a prática de atividade física, conseguir ver um pouco além das questões para que a gente possa, né, dar esse 1% melhor na nossa saúde, na nossa família e na nossa profissão. Esse processo de autoconhecimento, esse processo da gente conseguir perceber as coisas é extremamente fundamental, porque às vezes a gente tem certos pré-conceitos, pré-concepções de algumas coisas que estão relacionadas ao quê? Ao nosso histórico de vida. E a gente não se atenta a isso. E às vezes isso impede a gente de praticar algum tipo de mudança ou olhar oportunidades que aparecem para a gente de uma maneira diferente, tá? E eu quero voltar nessa parte, só que relacionada à parte de alimentação, que acho que 2 anos aí, vamos fazer 2 anos agora em outubro, eu fiz uma consulta com um nutricionista e o que foi excelente a consulta com ele. E me chamou muita atenção, que eu acho que era a primeira vez que eu estava indo em um nutricionista, foi indicação de uma amiga. Eu estava indo num nutricionista com a intenção do quê? De realizar um cardápio para que me desse energia, para que eu pudesse me alimentar e ter energia. Eu tenho uma dinâmica de dia, uma dinâmica de atividades bastante intensa durante a semana. E o que eu tinha percebido era o quê? Que eu estava sem energia para executar essas atividades. Então essa foi minha proposta para conversar com ele. O que é interessante é que eu sabia que eu estava acima do peso naquele momento, sabia, né, que todas as outras vezes que eu acredito que eu tenha procurado nutricionista, tenha sido relacionado a uma questão de peso, perda de peso. Por que eu estou frisando isso? Porque às vezes a gente já vai procurar um profissional com uma ideia errada. Existe uma necessidade de perda de peso? Ok, mas qual o sentido disso? O que está por trás disso? Às vezes está uma autoestima, às vezes está uma questão, né, uma baixa autoestima, uma necessidade de não estar contente com o corpo, ou aconteceu alguma questão no relacionamento, enfim. Tem uma série de situações que acontecem que vão além do nosso pensamento ou que nós estamos sendo impactados e nem percebemos, porque somos impactados diariamente com isso. Então foi a primeira vez que eu busquei um nutricionista visando o quê? Visando uma questão de busca de uma energia, para que eu pudesse ter energia para desenvolver as atividades que eu tinha que desenvolver durante a semana. Ao chegar lá, expliquei para ele a minha rotina, expliquei o que eu fazia, tanto da parte de atividade física quanto da parte profissional. E ele falou, beleza, nós temos um combinado, vamos tentar traçar essa meta e você vai conseguir mais energia. Repito, em nenhum momento nós conversamos sobre dieta de emagrecimento. Ele não tocou no assunto, eu também não toquei no assunto. E por que eu estou reforçando isso? Acho que era um assunto que, para mim, ficava rondando a minha mente. Às vezes vinha o pensamento, né, em relação a essa questão do regime, né, dessa questão da perda de peso. Pois bem, passou um tempo, ele me encaminhou via WhatsApp, ele encaminhou para mim a dieta. E o que eu acho que é interessante, quando eu vi aquela dieta, estava escrito lá, primeira dieta. Quando eu abri aquela primeira dieta e eu vi a minha parte do almoço, vi a parte do, né, antes do treino, depois do treino, café da manhã, primeiro eu achei que tinha muita comida ali. Muita comida. E segundo, o que eu fiquei pensando, né? O que eu olhei para aquilo, o que eu percebi em relação àquilo. Na hora do almoço, tinha arroz e tinha, se não me engano, tinha uma carne, ou frango ou peixe, não me recordo, e tinha salada. Salada à vontade. Eu, como todo brasileiro,
acredito que a pergunta que vocês estão fazendo, acho que foi a mesma pergunta que eu fiz e eu mandei mensagem para ele fazendo essa pergunta, que foi: cadê o feijão? Essa pergunta foi muito interessante porque assim, a gente às vezes está acostumado. E quando eu vi a dieta dele estava escrito o quê? Era apenas o que eu tinha, as refeições que eu tinha que fazer, baseado naquela dieta, não tinha feijão e não tinha nada de substituição. Eu falei, meu Deus do céu, me meti numa enrascada. Mas daí, quando eu em contato com ele, eu mandei uma mensagem, eu falei, estou vendo aqui no almoço e eu vi que não tem feijão. Daí ele respondeu, né? Essa é a sua primeira dieta. Naquele momento eu não entendi muito bem, acho que essa frase dele. Daí ele comentou, né, que a questão do feijão estava distribuído, os nutrientes do feijão, veja, a gente está começando a olhar a comida de uma maneira diferente. Os nutrientes ali que seriam necessários estão em outras, né, todas as outras combinações que ele fez ali possível. E me chamou também a atenção de não ter um substituto, né, de alimentação e tal. Num primeiro momento, as pessoas de início falaram o quê? Nossa, eu não vou aguentar. Nossa, se eu fosse você, eu não aguentaria. Nossa, é muito radical. Nossa, que nutricionista estranho. Enfim, você vai fazer mesmo assim? E ele me passou muita verdade na hora que ele passou a dieta e na hora do nosso contato, na nossa informação. Isso foi muito legal. Só que daí me deu um clique que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acho que é importante nessa questão do nosso 1%. Primeiro, dê 1% de chance por dia de você acreditar em você, de você fazer uma coisa diferente para você, de você realizar uma alimentação sem tantas interferências, de você perceber o que você está comendo. Se alimente durante 15 minutos ali do seu dia de uma maneira consciente, olhando o que você está comendo. Eu lembro que quando eu coloquei o arroz todo que eu tinha, né, pesado, comprei uma balança para pesar, para ver a grama ali, de quanto que é de alimento e tudo mais, eu falei, meu Deus do céu, é muito arroz, eu não vou conseguir comer tudo isso. Meu Deus do céu, é muita carne, eu não vou conseguir comer tudo isso. E é incrível, assim, né? O quanto que hoje a minha alimentação, baseada na dieta que ele me passa ainda, é muito bacana nesse sentido. Hoje, para mim, a alimentação está ok. E sem feijão. E não porque eu sou proibido de comer feijão, acho que não tem isso, né? É uma questão da adequação de uma dieta organizada para isso. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês, que é o quê? A gente se permitir dar esse 1% para a gente na hora que a gente estiver se alimentando. Conseguir perceber a comida. Por que eu estou comendo dessa maneira? Eu percebo que às vezes eu como muito rápido, às vezes eu como de uma maneira inadequada. Tudo isso acontece. Acho que não estamos de nenhuma maneira livres disso tudo. Acho que isso é importante a gente conseguir imaginar e pensar. Mas acho que o primeiro ponto que eu gostaria de deixar para vocês é isso. Dessa dedicação de 1% em relação ao olhar da comida. Mas o insight que veio depois, eu acho que esse vai fazer também ecoar situações com vocês que eu gostaria de compartilhar. Um outro ponto que eu acho importante de colocar para vocês e que eu acho que vale a pena comentar aqui com vocês é o quê? A minha ideia de dieta, na minha cabeça, estava relacionada ao quê? A regime. Então, quando ele me falou aquilo ali é a sua dieta, eu falei, puxa, esse aqui é meu regime. Num primeiro momento. E regime, pensando no meu histórico, de sempre fui uma criança obesa, um adolescente obeso, regime estava muito associado ao quê? Associado à dor, a sofrimento, a você não ter prazer ao se alimentar, a você ter restrições de alimentação, não podendo comer coisas prazerosas para você. Tudo isso.
Então, acho que é importante a gente ter esse entendimento. Eu acho que é importante a gente conseguir ter esse entendimento de preconceitos, como eu disse lá no início, do que? De toda uma história de vida, e às vezes essa confusão que a gente faz, às vezes inconsciente, sem perceber. Eu estava confundindo a ideia de dieta para a questão da ideia de regime. Então, essa organização, quando isso ficou claro na minha cabeça, fez toda uma diferença. E às vezes a gente está associando ou pensando isso e acaba nos impedindo de seguir à frente. Por quê? O que acontece? A pessoa olha aquele prato e fala assim: ah, não tem feijão? Vou voltar para a história do feijão. Ah, eu não vou fazer regime de novo, não. Eu não vou me privar das coisas. E vamos pensar no sentido. Mas para que eu estou fazendo essa dieta? Para que eu procurei um nutricionista? Não é para me privar, muito pelo contrário, eu quero ter energia. Eu tendo energia, eu vou conseguir servir as pessoas de uma maneira melhor. Eu vou conseguir servir a minha família de uma maneira melhor. Eu vou conseguir servir profissionalmente todos à minha volta. E o principal que iniciou tudo isso, eu vou conseguir me servir melhor. Então, esse entendimento eu vejo que é necessário da gente conseguir organizar. Então, quanto que é 1% de reflexão que eu acho que é importante a gente conseguir ter esse entendimento. Conseguir perceber as coisas como estão organizadas. E, por fim, o que me chamou muito a atenção também é o quê? É o fato de não ter uma substituição da parte de alimentação. Sei que tem nutricionistas que colocam substituição, outros não colocam. Não estou aqui para entrar no mérito, acho que cada profissional tem uma maneira e uma abordagem, e tudo bem. Estou colocando uma abordagem que foi colocada com a minha pessoa e que deu um resultado. Por que se manteve aquele tipo de dieta sem essa mudança toda, ou sem essas substituições? Para que meu cérebro pudesse organizar e compreender essa questão dessa nova rotina. O que acontece? Pode substituir? Pode. E às vezes, o que você vai substituir? Ah, vou substituir arroz com... Vou falar aqui coisas que às vezes não tem nada a ver nutricional, mas só para a gente ter esse aspecto. Substituir o arroz por uma batata, mas quando vê não tem a batata, vai e coloca... Quando vê, a pessoa está comendo uma feijoada. Por quê? Porque às vezes na cabeça dela, ela não segue ali os passos, não tem o conhecimento teórico que um nutricionista tem, por mais que ele tenha colocado na folha, a gente imagina que é tudo igual, e não é, gente. O profissional da nutrição fez lá, né, os estudos de anos, não só da faculdade, para conseguir te oferecer um cardápio adequado. Então, assim, a substituição não ocorreu ali por quê? Para que eu pudesse compreender aquele tipo de alimento, compreender aquelas questões. Eu gostaria de deixar bem claro que hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, com essa alimentação que foi encaminhada ou feita por um profissional, não se passa fome, de maneira nenhuma. E o principal, se você se sente nutrido. Vou contar uma coisa que aconteceu que eu acho que é bem interessante, que isso é mudança de pensamento. Teve um dia, num domingo, de manhã, normalmente eu como ovos, né? Tem toda uma questão de pasta de amendoim, que eu acabo comendo pela manhã. Teve um dia que eu fui tomar café com a minha família, eu falei, hoje eu vou comer um pão francês. Pão francês, junto com a minha família, então eu adoro pão, gente, adoro. Eu me senti com uma fome, eu poderia ter, acho que eu precisava comer uns 5 pãezinhos para dar conta. Mas por quê? Por conta da questão do valor nutricional. Então isso eu consegui entender. Então você faz todo um outro entendimento do valor da comida para você. Você não come apenas você entende o sabor dela, mas também entende o valor nutritivo dela. E esse olhar diferenciado faz com que eu tive mais energia e fez com que o engajamento meu para o desenvolvimento ou para conseguir manter-se numa dieta que não é regime, deu até os dias de hoje. Ah, não significa que você não vai jantar fora, não significa que você não vai comer um churrasco, não tem nada a ver, lógico que você vai. Mas você já tem uma noção nutricional das coisas. Então, tua relação com a comida acaba sendo outra.
e a tua relação com você acaba sendo outra. Então, tudo isso eu gostaria de ter deixado claro para vocês aqui hoje, para quê? Para que eu acho que é esse 1% de entendimento em relação à hora de comer. O que eu estou colocando para dentro do meu corpo? O que eu estou colocando para dentro do meu organismo? Conheço pessoas que têm carro, que ficam bravas quando colocam gasolina, conhecida como os batizadas, né? Dentro do seu veículo, porque o veículo passa a funcionar ruim ou às vezes acaba até danificando o motor. Mas quantas e quantas vezes você não coloca uma comida, uma porcaria para dentro do teu corpo e nem liga para isso? Fica a dica, fica esse pensamento aí. Então, gente, às vezes não ter feijão não é de todo mal. Pense no valor nutricional, do que você tem se nutrido. E esse pensamento do que você tem se nutrido, nós podemos estender para uma série de coisas na nossa vida. Como eu tenho me nutrido nas relações, como eu tenho me nutrido nas redes sociais, com o que eu tenho me nutrido na minha vida. Mas isso é papo para um outro vídeo. Caso tenha gostado, caso tenha achado o conteúdo bacana, curta, compartilhe, encaminhe, indique para os seus outros colegas, amigos. Vai ser uma honra e está sendo uma honra ter vocês aqui comigo. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.